Neste vídeo, você verá os melhores relatos do YouTube. Aproveita e deixa seu like, é de graça e ajuda muito o canal. Seu Benedito tinha mais de 70 anos, quando resolveu contar essa história pela primeira vez. Os olhos dele ficavam meio perdidos no horizonte quando começava a falar, como se ainda estivesse vendo tudo acontecer de novo. Era início dos anos 80. E ele trabalhava como caseiro numa fazenda abandonada lá para os lados de Goiás, bem no meio do nada. O patrão tinha comprado aquelas terras por uma ninharia e ninguém entendia direito o porquê de tão barato. Seu Benedito precisava do dinheiro, então não fez muita pergunta na hora. A casa-sede era grande, mas estava toda descascada, com as janelas quebradas batendo no vento. Tinha um poço velho no quintal dos fundos, tampado com umas tábuas podres que o tempo já tinha comido por dentro. O patrão tinha falado para ele não mexer naquilo, que era perigoso, mas nunca explicou direito o motivo. A fazenda ficava numa estrada de terra que quase ninguém usava mais. A cidade mais perto era a 40 quilômetros e o vizinho mais próximo morava a uns 5. Era um silêncio danado que tomava conta de tudo, principalmente de noite, quando nem os grilos faziam barulho. Nos primeiros dias, tudo correu normal. Seu Benedito limpava o terreno, consertava as cercas, cuidava dos poucos animais que tinha por lá. Mas começou a reparar umas coisas estranhas. De noite, sempre escutava um barulho esquisito vindo lá de baixo, do poço. Parecia água pingando, só que num ritmo meio diferente, como se alguém estivesse batendo numa lata velha, bem devagarzinho. No começo, ele pensou que fosse cano furado ou coisa assim, mas o barulho só acontecia depois da meia-noite e parava antes do galo cantar. Isso já deixava ele meio desconfiado. Uma noite, resolveu ir lá fora ver o que era. Pegou a lanterna e foi caminhando devagar até o poço. Quando chegou perto, o barulho parou na mesma hora. Seu Benedito ficou ali parado, ouvindo só o vento nas árvores e o próprio coração batendo forte. Apontou a lanterna para as tábuas do poço e viu que uma delas estava meio solta, balançando um pouquinho. Voltou para casa sem mexer em nada, mas não conseguiu dormir direito. Ficou pensando naquele barulho, naquela tábua solta. No dia seguinte, foi até a cidade buscar umas ferramentas e aproveitou para perguntar para o pessoal sobre a fazenda. Foi aí que começou a entender por que as terras eram tão baratas. O velho da venda, seu Antônio, contou que a fazenda tinha pertencido a uma família rica, lá pelos anos 50. O dono, Coronel Sebastião, era homem respeitado na região, mas tinha fama de ser meio estranho. Vivia sozinho com a mulher e um filho pequeno. Diziam que ele tinha mania de castigar os empregados por qualquer coisa e que alguns peões que trabalhavam lá simplesmente sumiam sem explicação. Seu Antônio baixou a voz quando começou a contar os detalhes. Disse que o coronel tinha construído aquele poço com as próprias mãos, cavando fundo que nem um condenado. Ninguém entendia direito para que precisava de um poço tão fundo, sendo que já tinha água encanada na casa. Mas o coronel disse que era para caso faltasse água, e ninguém questionou. Os peões que trabalhavam na fazenda contavam histórias estranhas. Diziam que às vezes, quando estavam trabalhando perto do poço, escutavam barulhos vindos lá de baixo, como se tivesse gente gemendo bem no fundo. Mas quando iam falar para o coronel, ele ficava bravo e dizia que era coisa da imaginação deles. Um dia, a mulher do coronel e o menino desapareceram também. Ele disse que tinham ido visitar parentes na capital, mas ninguém nunca mais viu eles. Depois disso, o coronel ficou ainda mais esquisito. Parou de sair de casa, não recebia mais visitas. Os poucos empregados que sobraram falavam que ele passava as noites inteiras no quintal, perto do poço, conversando sozinho. Seu Antônio contou que uma vez um dos peões teve coragem de chegar perto para ouvir o que o coronel estava falando. Disse que ele estava conversando com alguém que respondia lá debaixo do poço, vozes abafadas, como se viessem de muito longe.
O peão ficou com tanto medo que saiu correndo e nunca mais voltou. Até que numa manhã acharam o coronel morto na beira do poço, com o corpo todo arranhado, como se tivesse brigado com algum bicho, ou tentado sair de algum lugar apertado. As unhas dele estavam quebradas e cheias de terra, como se ele tivesse cavado alguma coisa. Depois da morte dele, ninguém mais quis morar na fazenda. Diziam que de noite saíam gemidos de dentro da terra e que às vezes dava para ver umas sombras andando pelo quintal. A propriedade ficou abandonada por mais de 20 anos, até o novo dono comprar. Seu Benedito ouviu tudo aquilo meio desconfiado. Ele não era muito de acreditar em assombração, mas as histórias explicavam algumas coisas estranhas que ele tinha reparado, como o fato dos animais não chegarem perto do poço, ou como os cachorros da vizinhança uivavam toda noite na direção da fazenda. Mesmo assim, resolveu ficar. Precisava do trabalho e história de fantasma não ia pagar as contas. Mas as coisas começaram a ficar mais estranhas. Na segunda semana, seu Benedito acordou de madrugada com sede e foi beber água na cozinha. Quando passou pela janela da sala, viu uma luz estranha no quintal. Não era luz de lanterna nem de fogo. Era uma coisa meio azulada, que parecia sair do chão perto do poço. Ficou ali parado, olhando, tentando entender o que era aquilo. A luz ficava mais forte e mais fraca, como se estivesse respirando. Depois de uns minutos, ela foi sumindo devagarzinho, até desaparecer completamente. No dia seguinte, foi verificar o lugar onde tinha visto a luz. Não achou nada de diferente, mas reparou que a grama ao redor do poço estava meio amarelada, como se tivesse morrido de uma hora para outra. Foi na semana seguinte que aconteceu a primeira coisa realmente assustadora. Seu Benedito estava consertando a cerca do pasto quando ouviu um grito vindo da direção da casa. Era um grito desesperado, como se alguém tivesse pedindo socorro. Largou tudo e correu para ver o que era. Quando chegou no quintal, não tinha ninguém. Mas o grito continuava, agora mais baixinho, como se tivesse vindo lá de baixo, do poço. Seu Benedito chegou perto das tábuas que tampavam o buraco e ouviu claramente. Era uma voz de mulher, chamando por ajuda. Uma voz abafada, distante, mas dava para entender o que ela estava falando. Socorro! Me tire daqui, por favor! O coração dele disparou. Pensou que talvez alguém tivesse caído no poço, mas como? As tábuas estavam no lugar e não tinha ninguém na fazenda além dele. Mesmo assim, tirou uma das tábuas para olhar lá dentro. O poço era tão fundo que a lanterna não conseguia iluminar o fundo. Só via escuridão e aquele cheiro terrível de coisa podre subindo lá de baixo. "Tem alguém aí?" gritou ele. Por uns segundos, não ouviu nada. Depois, uma voz respondeu bem fraquinha. "Estou aqui embaixo. Há tanto tempo. Me ajude." Seu Benedito ficou em pânico. Se tinha alguém lá embaixo, precisava chamar ajuda. Mas a cidade era longe e não tinha telefone na fazenda. Ia ter que ir até o vizinho mais próximo. "Aguenta aí que eu vou buscar ajuda", gritou para o poço. "Não, não vá." A voz respondeu mais forte agora. "Eles voltam de noite. Me tire daqui agora." Seu Benedito não entendia direito o que a pessoa estava falando, mas o desespero na voz era real. Resolveu tentar descer no poço para ver se conseguia ajudar. Pegou uma corda no galpão e amarrou numa árvore perto. Antes de descer, gritou de novo: "Vou descer aí, fique calma." Mas quando começou a descer pela corda, a voz parou de responder. Seu Benedito desceu uns metros e parou para escutar. Só silêncio. "Onde você está?" gritou. Nada. Desceu mais um pouco e foi aí que sentiu o cheiro. Era um fedor terrível, de coisa morta há muito tempo. O estômago dele revirou e ele teve que parar para não vomitar. Foi quando ouviu algo que fez o sangue dele gelar. Uma risada. Baixinha no começo, depois mais alta. Uma risada de mulher, mas não tinha nada de humano nela. Era uma coisa gelada, assustadora, que ecoava pelas paredes do poço.
Seu Benedito subiu a corda mais rápido que pôde e saiu correndo para casa. Só parou quando estava trancado no quarto, suando frio e tremendo que nem vara verde. Naquela noite, não conseguiu dormir nem um minuto. Ficou ouvindo barulhos estranhos a noite toda. Passos no quintal, risadas abafadas e sempre aquele som de algo arranhando madeira. No dia seguinte, foi até a cidade e perguntou para o delegado sobre desaparecidos na região. O homem confirmou que várias pessoas tinham sumido ao longo dos anos, principalmente trabalhadores rurais, mas nunca conseguiram provar que tinha alguma ligação com a fazenda do coronel. Seu Benedito voltou para a fazenda, decidido a ir embora. Mas quando chegou lá, viu que alguém tinha mexido no poço. Todas as tábuas tinham sido removidas e estavam espalhadas pelo quintal. O buraco estava completamente aberto. E tinha algo diferente no ar. Um cheiro doce e enjoativo, como flores murchas misturadas com terra molhada. Naquela noite, as coisas saíram completamente do controle. Numa noite de lua nova, ele acordou com um barulho diferente. Não era mais aquela batidinha no poço. Era como se alguém tivesse arranhando madeira bem devagarzinho. Levantou da cama e foi até a janela que dava para o quintal. A primeira coisa que viu foi que tinha alguma coisa saindo de dentro do poço. Primeiro foi só uma sombra escura, que parecia estar subindo bem devagar. Depois ele conseguiu ver melhor. Eram dedos. Dedos longos e magros, agarrando na borda do poço. Como se alguém tivesse tentando sair de lá de dentro. Seu Benedito ficou paralisado, sem conseguir se mexer. Viu quando uma mão inteira apareceu, depois um braço. A coisa que estava saindo do poço se mexia de um jeito esquisito, como se não tivesse força, ou como se tivesse machucada. Quando finalmente conseguiu ver a cabeça da criatura, seu Benedito quase desmaiou. Era o rosto de uma mulher, mas não tinha mais nada de humano nele. A pele estava toda esverdeada e descascando, os cabelos grudados na cabeça como se tivessem molhados há muito tempo. Os olhos eram só 2 buracos escuros e a boca estava aberta num grito silencioso. A coisa terminou de sair do poço e ficou ali parada, como se tivesse se acostumando a estar fora da terra. Depois começou a andar pelo quintal, se arrastando mais do que caminhando. Seu Benedito viu que ela usava os restos de um vestido todo rasgado e sujo. Foi quando percebeu que não era só uma criatura. Outra mão apareceu na borda do poço, depois mais uma. Em poucos minutos tinha 3 figuras no quintal. A mulher, um homem alto e magro e uma coisa pequena que parecia ser uma criança. Todos eles tinham a mesma aparência terrível, como se tivessem sido enterrados vivos e conseguido cavar o caminho de volta para a superfície. Seu Benedito entendeu que aqueles deviam ser a família do coronel. A mulher e o filho que tinham desaparecido. E provavelmente ele próprio, que tinha sido encontrado morto na beira do poço. Mas eles não pararam de subir. Mais mãos apareceram na borda do poço. Mais figuras saíram de lá de dentro. Em meia hora, tinha uma dúzia delas no quintal, todas com a mesma aparência apavorante. As criaturas ficaram perambulando pelo quintal por um tempo que pareceu uma eternidade. Elas não faziam barulho, só se arrastavam de um lado para o outro, como se estivessem procurando alguma coisa, ou alguém. Seu Benedito reparou que todas elas tinham uma coisa em comum: marcas de corda no pescoço, como se tivessem sido enforcadas. E todas tinham as unhas quebradas e cheias de terra, como se tivessem tentado cavar para sair de algum lugar. Foi aí que ele entendeu a verdade terrível. O coronel não tinha só matado a família dele, tinha matado todos os empregados que sabiam demais e jogado eles no poço. Mas alguma coisa tinha dado errado. Talvez ele tivesse jogado alguém lá dentro ainda vivo, e a pessoa tinha conseguido sobreviver tempo suficiente para amaldiçoar o lugar. Depois de um tempo, as criaturas começaram a se aproximar da casa. Seu Benedito sentiu o desespero tomar conta dele.
Saiu da janela e foi buscar a espingarda que guardava no armário. As mãos tremiam tanto que mal conseguia carregar a arma. Voltou para a janela e viu que as criaturas tinham chegado na varanda. A mulher foi a primeira a tentar abrir a porta. Quando percebeu que estava trancada, começou a arranhar a madeira com as unhas, fazendo aquele barulho que seu Benedito tinha ouvido antes. As outras criaturas se juntaram a ela e logo todas estavam arranhando e batendo na porta. O barulho era desesperador. Parecia que elas iam conseguir derrubar a porta a qualquer momento. Seu Benedito apontou a espingarda na direção da porta, mas as mãos tremiam tanto que ele mal conseguia mirar. Foi quando ouviu algo que quase o fez enlouquecer. Passos dentro da casa, bem atrás dele. Seu Benedito se virou rapidamente e viu o coronel Sebastião parado no meio da sala. Ou pelo menos o que restava dele. O homem estava ainda pior que os outros, com o rosto todo desfigurado e roupas que pareciam ter apodrecido no corpo. Tinha uma corda ainda pendurada no pescoço, como se ele mesmo tivesse se matado depois de jogar as outras pessoas no poço. O coronel não falou nada, só ficou ali parado, olhando para seu Benedito com aqueles olhos que não eram mais olhos, só buracos negros na caveira. Depois começou a andar na direção dele, bem devagarzinho, como se tivesse todo o tempo do mundo. Seu Benedito tentou apontar a espingarda para o coronel, mas descobriu que não conseguia se mexer. Era como se o corpo dele tivesse virado pedra. O coronel continuou se aproximando, e o cheiro de terra molhada e coisa podre ficou cada vez mais forte. O barulho na porta tinha parado. Seu Benedito ouviu passos na varanda, rodeando a casa. Eles tinham achado uma janela aberta. Foi quando conseguiu se mexer de novo. Correu para o quarto e se trancou lá dentro, empurrando a cômoda na frente da porta. Ouviu eles entrando na casa, andando pelos cômodos, procurando ele. Os passos eram pesados e arrastados, como se eles tivessem dificuldade para andar. Seu Benedito escutou eles virando móveis, abrindo armários, procurando por todos os cantos. O cheiro terrível ficava cada vez mais forte. Quando finalmente chegaram na porta do quarto, começaram a bater e arranhar a madeira. O barulho das unhas na porta era como se fosse um bicho selvagem tentando entrar. Seu Benedito ficou encolhido num canto, abraçado na espingarda, rezando baixinho para que amanhecesse logo. Mas o pior ainda estava por vir. A cômoda começou a se mexer. Devagar no começo, depois com mais força. Era como se do outro lado da porta tivessem 10 pessoas empurrando ao mesmo tempo. Seu Benedito sabia que aquelas criaturas não tinham toda essa força, então devia ter mais alguma coisa ajudando eles. A madeira da porta começou a rachar. Primeiro foram só umas frestas pequenas, mas logo viraram buracos do tamanho de punhos. Seu Benedito conseguia ver pedaços deles do outro lado. Um braço podre aqui, um olho vazio ali, uns cabelos molhados e grudados. Foi quando viu algo que fez ele gritar de desespero. Não eram só as criaturas do outro lado da porta. Tinha ainda mais saindo do chão do próprio quarto. O assoalho de madeira estava se abrindo e mãos esqueletadas estavam aparecendo pelas frestas. Seu Benedito entendeu que o poço não era o único lugar onde o coronel tinha enterrado suas vítimas. Tinha corpos espalhados por toda a propriedade, debaixo da casa, no pasto, no galpão. A fazenda inteira era um cemitério. A porta não ia aguentar muito mais tempo. Seu Benedito olhou ao redor, procurando uma saída, e viu que tinha uma janela pequena do lado da cama. Era apertada, mas talvez ele conseguisse passar. Subiu na cama e começou a abrir a janela, mas ela estava emperrada há anos. Do outro lado da porta, o barulho ficava cada vez mais forte. A madeira já estava quase cedendo completamente. Quando finalmente conseguiu abrir a janela, seu Benedito olhou lá fora e viu que tinha ainda mais criaturas no quintal. Elas tinham cercado a casa toda. Não tinha como escapar. Foi aí que ele percebeu algo estranho. Todas aquelas criaturas estavam olhando na mesma direção, para o poço.
como se tivessem esperando alguma coisa sair de lá. E algo estava saindo mesmo. Era uma sombra ainda maior que as outras, mais escura, que parecia sugar a pouca luz que tinha no quintal. Quando ela terminou de sair do poço, seu Benedito viu que não era uma pessoa. Era algo completamente diferente, como se fosse feito de terra e raízes e ossos velhos, tudo misturado numa forma que não fazia sentido. A coisa tinha o tamanho de 3 homens juntos, com braços longos que arrastavam no chão e uma cabeça que não parecia ter formato definido. Era como se todos os mortos do poço tivessem se juntado numa criatura só. A criatura olhou direto para a janela onde seu Benedito estava, e ele sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado de se mexer. Não conseguia respirar, não conseguia pensar, só conseguia olhar para aqueles olhos que eram como 2 buracos no chão. Atrás dele, a porta do quarto finalmente cedeu. Seu Benedito se virou e viu todas aquelas criaturas se espremendo para entrar no quarto ao mesmo tempo. Elas não faziam barulho, só se arrastavam na direção dele com aqueles braços estendidos e bocas abertas. Ele fechou os olhos e esperou o fim. Mas quando o galo cantou, tudo ficou em silêncio. Seu Benedito abriu os olhos devagarzinho e viu que estava sozinho no quarto. A porta estava inteira, a cômoda no lugar como se nada tivesse acontecido. Mas o cheiro de terra molhada ainda estava no ar e tinha marcas de unhas na madeira da porta. Ele fez as malas na mesma hora e saiu da fazenda. Nunca mais voltou lá, nem para buscar o resto das suas coisas. Anos depois, soube que o novo dono tinha mandado tampar o poço com concreto e demolir a casa velha. Mas dizem que isso não adiantou muito. O pessoal da região ainda ouve uns barulhos estranhos vindos daquelas terras, principalmente nas noites sem lua. Tem gente que jura que já viu figuras caminhando pela estrada de terra que leva à fazenda, sempre de madrugada. Figuras que não fazem barulho quando andam e desaparecem quando alguém chega perto. E seu Benedito, mesmo depois de tanto tempo, ainda acorda às vezes no meio da noite, suando frio, achando que ouviu alguém arranhando na porta. Porque tem coisas que a gente nunca consegue esquecer completamente. E tem lugares que guardam segredos que era melhor nunca ter mexido. O poço pode estar tampado com concreto, mas aquelas criaturas ainda estão lá embaixo, esperando. E uma hora ou outra, elas vão achar um jeito de sair de novo. Seu Benedito sempre termina a história dizendo a mesma coisa, que se um dia alguém comprar uma terra muito barata, sem explicação direita do porquê, é melhor perguntar primeiro se não tem poço velho na propriedade. Porque alguns buracos na terra não foram feitos para guardar água. Foram feitos para guardar outras coisas. Coisas que não deviam nunca mais ver a luz do dia. E ele sempre avisa: se alguém ouvir vozes pedindo ajuda de dentro da terra, é melhor sair correndo, porque às vezes quem chama não quer ser salvo. Quer só mais companhia para passar a eternidade junto. Seu Benedito sempre foi homem de coragem, desses que não tem medo de cobra nem de onça. Trabalhava na roça desde garoto, conhecia cada canto daquelas terras como a palma da mão. Criou 7 filhos naquela propriedade, enterrou o pai e a mãe no cemitério da cidade e nunca deixou que dificuldade dobrasse ele. Passou por seca, enchente, praga na plantação, mas sempre deu um jeito de seguir em frente. Mas teve uma noite que ele chegou em casa diferente, com os olhos esbugalhados e as mãos tremendo que nem vara verde. A mulher dele, Dona Sebastiana, nunca tinha visto o marido daquele jeito em 40 anos de casamento. Tudo começou quando o fazendeiro da redondeza, seu Otávio, chamou o Benedito para dar uma olhada no sítio abandonado que ele tinha comprado. Era um pedaço de terra boa, mais de 50 alqueire, com um rio que passava no fundo e terra preta que dava gosto de ver. Mas ninguém queria mexer naquela propriedade.
A terra tinha mudado de dono 5 vezes nos últimos 15 anos, e cada novo proprietário acabava desistindo sem explicação. Uns falavam que era mal assombrado, outros que tinha coisa ruim enterrada por lá, e tinha gente que jurava que a terra era amaldiçoada desde os tempos antigos. Benedito riu dessas conversas. Falou que era coisa de gente supersticiosa, que não existia mal que não pudesse ser resolvido com trabalho e fé em Deus. Ele ia lá ver o que tinha de errado com aquela propriedade, fazer um relatório para o seu Otávio e ganhar uns trocado extra que estava precisando. Dona Sebastiana não gostou da ideia. Disse que tinha um pressentimento ruim, mas Benedito não deu ouvido. O sítio ficava no fim de uma estrada de terra batida, cercado por mato fechado dos 2 lados. Para chegar lá, tinha que passar por uma ponte de madeira velha que rangia com o peso do carro e depois seguir por quase 3 quilômetros de estrada esburacada. Quando Benedito chegou lá, já era meio da tarde, o sol começando a amarelar no céu e os passarinhos fazendo aquele barulho de fim de dia. A casa era velha, com telha quebrada e porta que batia no vento. As janelas estavam embaçadas pela poeira e teia de aranha, e no terreiro crescia mato entre as pedras do calçamento. Tinha uma varanda na frente, com coluna de madeira carcomida, e do lado direito ficava um galinheiro vazio, com a tela toda rasgada. Perto da casa havia um poço coberto por uma tampa de madeira apodrecida. E mais adiante ficava um pequeno celeiro com o telhado meio caído. Mas o que mais chamou a atenção dele foi o espantalho no meio da roça de Mil Seco. Era um espantalho diferente dos que ele conhecia na vida. Não era feito de pano velho e paia, mas parecia quase real demais. Tinha um chapéu de couro preto na cabeça, uma roupa que parecia ter sido boa um dia, e os braços estendidos de um jeito que parecia que ia abraçar quem chegasse perto. Mas o que mais incomodava era a cara. Não dava para ver direito o rosto de longe, mas parecia que estava olhando diretamente para ele. Benedito balançou a cabeça, pensando que era impressão sua. Começou a caminhar pela propriedade, verificando o estado da cerca, olhando se a terra era boa para plantio. A cerca estava toda quebrada, com arame farpado enferrujado e moirão podre. Mas a terra parecia fértil, preta e úmida embaixo da camada de folha seca. Tinha sinal de que alguém tinha tentado plantar ali recentemente, mas a plantação tinha sido abandonada no meio. Quanto mais andava, mais sentia que tinha alguém olhando para ele. Era uma sensação estranha, como se tivesse óleo fixo nas costas dele. Toda vez que virava para trás, o espantalho estava lá, na mesma posição, mas parecia que tinha mudado um pouco. Primeiro parecia que a cabeça estava meio baixa, depois parecia que estava mais erguida. Benedito pensou que era só impressão, que a luz do sol mudando de posição estava fazendo ele ver coisa onde não tinha. Teve um momento que ele parou para acender um cigarro e olhou direto para o espantalho. Podia jurar que a cabeça da coisa estava virada para o lado esquerdo quando ele chegou, mas agora estava virada para frente, na direção dele. Apagou o cigarro rapidinho e continuou andando, tentando não pensar no que viu. Mas a sensação de estar sendo observado só aumentava. Perto da casa tinha o poço velho, coberto por uma tampa de madeira apodrecida. Benedito levantou a tampa para ver o estado da água, pensando que podia ser útil saber se o poço ainda funcionava. O poço era fundo, devia ter uns 10 metros ou mais, e lá embaixo tinha uma água escura que refletia pouca luz. Mas quando ele olhou mais de perto, viu que não era só água. Tinha alguma coisa boiando lá no fundo, alguma coisa que parecia tecido velho. Tentou ver melhor, mas a água estava muito escura e o fundo muito longe. Foi então que ouviu um barulho atrás dele, como se alguém tivesse pisado num galho seco. Virou rapidinho, mas não viu nada. Só o espantalho lá longe, na mesma posição de sempre, ou quase na mesma posição. Agora parecia que o braço direito estava um pouco mais baixo, como se tivesse se mexido. Benedito começou a ficar nervoso. Olhou para o relógio
e viu que já era quase 5 horas. Decidiu dar uma olhada dentro da casa antes de ir embora, para fazer um relatório completo para o seu Otávio. A porta da frente estava destrancada, rangendo nas dobradiças quando ele empurrou. Lá dentro cheirava a mofo e coisa velha, aquele cheiro de casa fechada há muito tempo. Tinha móvel coberto por lençol empoeirado, e no chão havia marca de pé na poeira, como se alguém tivesse andado por ali recentemente. Isso deixou Benedito intrigado, porque todo mundo falava que ninguém entrava naquela casa há anos. Na sala, tinha uma mesa de madeira maciça com uma cadeira de balanço ao lado. A cadeira estava meio balançando, como se alguém tivesse saído dela há pouco tempo. Em cima da mesa, havia um caderno velho aberto, com página amarelada pelo tempo. Benedito chegou mais perto para ver o que estava escrito. Era um diário, com letra miúda e meio apagada. Conseguiu ler algumas palavras. O espantalho se mexe. Toda noite ele fica mais perto da casa. Não consigo mais dormir. Ele quer alguma coisa de mim. Às vezes ouço ele andando no terreiro. O resto estava borrado, impossível de ler. Benedito folheou o caderno procurando mais entrada legível. Tinha várias páginas rasgadas e outras com a tinta completamente apagada. Numa das páginas do meio, encontrou uma anotação mais clara. Conversei com o vizinho mais próximo, que mora a 5 quilômetros daqui. Ele me contou que essa propriedade pertencia aos Moreira, uma família que sumiu há muitos anos. Dizem que fizeram um acordo com o diabo para que a terra fosse sempre fértil, mas o preço foi terrível. Benedito continuou lendo. O vizinho falou que todo mundo que tenta morar aqui acaba virando guardião da terra. Eles não morrem, mas também não vivem. Ficam presos aqui para sempre, protegendo o que quer que esteja enterrado nesta propriedade. Acho que o espantalho na roça é um deles, e acho que em breve vou me juntar a ele. Numa das páginas do fim, encontrou uma anotação mais clara ainda. Descobri o que ele quer. Não é para assustar passarinho. Nunca foi. Ele está esperando alguém para tomar o lugar dele. Cada pessoa que vem morar aqui se torna um novo guardião, e o antigo pode finalmente descansar. Hoje à noite vou enfrentar essa coisa. Se algo acontecer comigo, que ninguém mais venha morar nesta casa. A assinatura estava meio apagada, mas dava para ler. João Batista, 1987. Benedito conhecia esse nome. João Batista tinha sido um dos donos do sítio, um homem sozinho que veio da cidade grande tentando vida nova na roça. Diziam que ele tinha desaparecido uma noite, deixando tudo na casa. Nunca mais ninguém soube dele. Benedito olhou em volta da casa, procurando mais coisa que pudesse explicar o que tinha acontecido. No quarto, encontrou uma cama desarrumada, como se alguém tivesse saído dela com pressa. No armário, havia roupa masculina ainda pendurada. E na cômoda tinha foto de João Batista com uma mulher e 2 crianças. Pela foto, ele parecia ser um homem comum, trabalhador, que não merecia o destino que tinha tido. Na cozinha, tinha pratos sujos na pia, como se alguém tivesse comido há pouco tempo. Isso deixou Benedito ainda mais nervoso. Quem poderia estar comendo naquela casa abandonada? Olhou pela janela da cozinha e viu o espantalho da roça. Dessa distância, parecia ainda mais real, e Benedito podia jurar que a cabeça da coisa estava virada na direção da casa. Quando o sol começou a se pôr, Benedito decidiu que era hora de ir embora. Mas na volta para o carro, teve que passar perto do espantalho. Foi aí que viu o rosto da coisa pela primeira vez. Não era um rosto de boneco, era um rosto de gente. Um rosto velho, com a pele ressecada e o zóio fundo, mas que parecia estar vivo. Os lábios estavam entreabertos, como se fosse falar alguma coisa. E pior ainda, Benedito reconheceu aquele rosto. Era o rosto de João Batista, o homem que tinha desaparecido anos atrás. O espantalho estava olhando diretamente para ele, e Benedito podia ver que os olhos se mexiam, seguindo cada movimento que ele fazia. A boca parecia estar tentando formar palavra, mas não saía som nenhum.
Benedito sentiu um frio na espinha que nunca tinha sentido na vida. Acelerou o passo, mas a sensação de estar sendo seguido não saía. O mato dos dois lados da estrada parecia estar se mexendo, como se tivesse gente se escondendo ali. Benedito olhava para um lado e outro, tentando ver o que estava fazendo aquele barulho. Era como se várias pessoas estivessem andando junto com ele, mas sempre fora do alcance da vista. Quando chegou no carro, as mãos tremiam tanto que mal conseguia pôr a chave na ignição. No retrovisor, viu o espantalho ainda lá, mas agora parecia que tinha se virado completamente na direção do carro. E não era só ele. Benedito podia ver outra silhueta no mato, parada na beira da estrada, como se estivesse observando ele ir embora. Era um vulto escuro, mas que tinha formato humano. Alguns pareciam estar acenando, outros só ficavam parados, olhando. Dirigiu de volta para casa, sem olhar para trás. Mas a imagem daquele rosto não saía da cabeça dele. Chegou em casa e contou tudo para Dona Sebastiana, que ficou preocupada com o estado do marido. Ela nunca tinha visto Benedito tão abalado em toda a vida. Preparou um chá de erva cidreira para ele se acalmar, mas mesmo assim ele passou a noite acordado, olhando pela janela, como se esperasse ver alguma coisa vindo na direção da casa. Na manhã seguinte, Benedito foi até a cidade conversar com o padre da igreja. Padre Antônio era um homem velho, que conhecia todas as histórias da região. Quando Benedito contou o que viu, o padre ficou sério e pediu para ele sentar numa cadeira perto do altar. Seu Benedito, disse o padre, essa história do sítio é mais antiga do que o senhor imagina. Aquela terra pertencia à família dos Moreira, gente boa, trabalhadora, que chegou aqui no começo do século passado. Mas teve uma seca terrível, há mais de 50 anos, que durou 3 anos seguidos. A seca matou toda a plantação, secou o rio, matou o gado. A família passou fome, perdeu tudo que tinha. O padre parou, olhando pela janela da igreja. O pai da família, seu Joaquim Moreira, era um homem desesperado. Viu os filhos passar fome, viu a mulher definhar e não sabia mais o que fazer. Foi então que ele procurou ajuda onde não devia. Tem gente que fala que ele fez um pacto com o próprio demônio. Outros dizem que foi com uma entidade mais antiga, que já habitava aquelas terras antes mesmo dos índios chegarem. Benedito escutava em silêncio, sentindo o coração bater mais forte. O pacto foi aceito, continuou o padre. A chuva voltou, a terra ficou fértil de novo e a família prosperou. Mas tinha um preço terrível. Toda vez que alguém tentasse trabalhar naquela terra, tinha que deixar um guardião. Alguém para proteger a propriedade, para garantir que o acordo fosse cumprido. E esse guardião, bem, ele não podia sair de lá nunca mais. O espantalho, murmurou Benedito. Exatamente. Cada pessoa que vai morar naquela propriedade acaba se tornando um guardião. Eles não morrem, mas também não vivem. Ficam presos lá para sempre, protegendo o que quer que esteja enterrado naquela terra. E quando aparece alguém novo, eles tentam passar o encargo adiante. O padre se levantou e foi até uma estante cheia de livro velho. Pegou um volume encadernado em couro e folheou até encontrar uma página específica. Aqui está, disse ele, registro de batismo da família Moreira. Joaquim, a esposa Maria e 3 filhos, Pedro, Paulo e João. Todos desapareceram numa noite de 1923. Nunca mais foram vistos. Benedito olhou para o registro. Padre, o que aconteceu com eles? Ninguém sabe ao certo. Alguns dizem que fugiram da região, outros que foram mortos. Mas eu acredito que eles se tornaram os primeiros guardiões da propriedade. E desde então, toda pessoa que tenta se estabelecer lá acaba tendo o mesmo destino. Benedito saiu da igreja ainda mais preocupado do que quando chegou. Durante o caminho de volta para casa, não conseguia parar de pensar no rosto de João Batista no espantalho. Se o padre estava certo, quantas pessoas já tinham virado guardião daquela propriedade? E por que o espantalho parecia querer se comunicar com ele?
Chegando em casa, tentou se distrair, cuidando da sua própria roça, mas não conseguia se concentrar. Toda vez que olhava para o lado onde ficava o sítio abandonado, sentia um aperto no peito. Dona Sebastiana percebeu que o marido não estava bem e tentou convencê-lo a esquecer aquela história, mas Benedito não conseguia. Na noite seguinte, Benedito não conseguiu dormir. Ficava pensando no espantalho, naquele rosto que parecia vivo, nas palavras do diário de João Batista. Decidiu que tinha que voltar lá, para provar para si mesmo que era tudo impressão. Pegou a lanterna, deixou um bilhete para Dona Sebastiana, dizendo que ia dar uma volta, e saiu de casa mesmo com ela implorando para ele não ir. Quando chegou no sítio, já era meia-noite. A lua estava nova, deixando tudo mais escuro. Benedito acendeu a lanterna e foi direto para o espantalho. Quando a luz da lanterna bateu na cara da coisa, ele quase caiu para trás. O rosto tinha mudado. Agora parecia mais vivo, com os olhos brilhando e um sorriso torto nos lábios. E o pior, parecia que estava tentando falar alguma coisa. Foi aí que Benedito percebeu que não era o único espantalho na roça. Tinha outro, mais longe, que ele não tinha visto antes. E depois outro, e outro. Conforme ele movia a lanterna, descobria mais e mais vulto espalhado pela propriedade. Cada um com um rosto diferente, mas todos parecendo vivo demais para ser boneco. A lanterna começou a falhar, piscando e deixando tudo escuro por alguns segundos. Nesses momentos de escuridão, Benedito ouvia um barulho estranho, como se alguém estivesse andando na terra seca. Quando a luz voltava, os espantalhos pareciam estar mais perto. Não era impressão. Eles estavam se mexendo, caminhando lentamente na direção dele. Benedito tentou correr de volta para o carro, mas tropeçou num buraco e caiu. A lanterna voou longe e se quebrou. Ficou tudo escuro e ele só conseguia ouvir o barulho de passos se aproximando. Não era um par de pé, eram vários, como se uma multidão estivesse caminhando na direção dele. Levantou como pôde e saiu correndo no escuro, tropeçando nos pés de milho seco, se arranhando nos galhos baixos. Atrás dele, podia ouvir o barulho de passo ficando mais rápido, como se estivesse sendo perseguido. Vez ou outra, uma mão roçava nas costas dele, mas quando virava para ver, não tinha nada lá. Quando finalmente chegou no carro, estava todo sujo de terra e com a roupa rasgada. Ligou o motor e saiu de lá o mais rápido que podia. No retrovisor, viu várias silhuetas paradas na estrada, como se estivesse olhando ele ir embora. Eram dezenas delas, todas com a mesma postura estranha dos espantalhos. Benedito nunca mais voltou naquele sítio. Contou para o seu Otávio que a terra não prestava, que tinha problema com o solo, que não valia a pena investir. Nunca falou a verdade sobre o que viu lá. Mas toda noite, quando o vento batia na casa, ele se lembrava daqueles rostos, daqueles olhos que pareciam vivos. Alguns meses depois, soube que seu Otávio tinha vendido o sítio para um pessoal da cidade. Eles queriam fazer um condomínio lá, aproveitar a terra boa e o preço baixo. Benedito ficou com pena daquelas pessoas, mas não tinha coragem de contar o que sabia. Deixou que descobrisse sozinho. O condomínio nunca foi construído. Dizem que os trabalhadores se recusaram a continuar a obra depois da primeira semana. Alguns falaram que viam coisa estranha no mato, outros que ouviam barulho de gente andando durante a noite. Um dos pedreiros jurou que viu um homem velho parado na beira da estrada, vestido com roupa velha e chapéu preto, que ficava só olhando o trabalho. O engenheiro responsável pela obra tentou contratar outros trabalhadores, mas a fama do lugar já tinha se espalhado. Ninguém queria trabalhar lá, mesmo oferecendo pagamento em dobro. O terreno foi abandonado de novo e até hoje ninguém mais mexe lá. Benedito envelheceu carregando aquele segredo. Dona Sebastiana morreu de derrame 5 anos depois, sem saber a verdade sobre aquela noite. Ele ficou sozinho na casa, cuidando da sua pequena roça, sempre evitando olhar para o lado onde ficava o sítio abandonado.
Mas às vezes, quando o vento vinha daquela direção, parecia que trazia um cheiro estranho, de terra revirada e coisa velha. Os filhos de Benedito se mudaram para a cidade, preocupado com o pai que estava ficando cada vez mais estranho. Ele falava sozinho, não cuidava direito da casa e tinha pesadelo toda a noite. Quiseram levá-lo para morar com eles, mas Benedito se recusou. Dizia que não podia sair dali, que tinha que ficar de guarda. Mas teve uma noite, já bem velho e doente, que Benedito acordou com um barulho no quintal. Era um barulho de passo na terra seca, igual ao que ele ouviu naquela noite no sítio. Levantou da cama com dificuldade e foi até a janela. Lá fora, na luz fraca da lua, viu uma silhueta parada no meio do quintal. Era um espantalho, igualzinho aos que ele viu no sítio, com o chapéu preto e a roupa velha. Mas esse parecia estar olhando diretamente para a janela onde ele estava. Benedito sentiu o mesmo frio na espinha de anos atrás. Fechou a cortina e voltou para a cama, puxando o cobertor por cima da cabeça. Mas não conseguiu dormir. Ficou ouvindo o barulho de passo no quintal, como se alguém estivesse caminhando em círculo ao redor da casa. De vez em quando, ouvia um barulho na parede, como se alguém estivesse batendo de leve. E tinha uma voz baixa, quase um sussurro, que parecia estar chamando o nome dele. De manhã, quando levantou, não tinha nada no quintal, mas na terra seca havia marca de pé, como se alguém tivesse ficado lá parado a noite toda. Benedito olhou para as marcas e reconheceu o tamanho e o formato. Era igual às que ele viu no sítio, naquela noite que mudou tudo. A partir daquele dia, toda noite o espantalho aparecia no quintal, sempre no mesmo lugar, sempre olhando para casa. Benedito parou de abrir a cortina, mas sabia que ele estava lá. Podia sentir os olhos fixos na janela, podia ouvir o barulho de passo na terra seca. Os vizinhos começaram a perceber que Benedito estava estranho. Não saía mais de casa, não cuidava mais da roça. Quando alguém ia visitar, ele falava que estava doente, que precisava ficar de repouso. Mas pela janela, as pessoas viam ele sempre espiando para o quintal, como se estivesse esperando alguma coisa. Dona Maria, a vizinha mais próxima, ficou preocupada. Benedito sempre foi um homem sociável, que gostava de conversar, de ajudar os outros. Vê-lo daquele jeito, isolado e com medo, partia o coração dela. Tentou convencê-lo a ir para o médico, mas ele se recusava a sair de casa. Uma noite, Dona Maria ouviu um grito vindo da casa de Benedito. Era um grito de pavor, como se ele tivesse visto algo terrível. Ela correu para lá, mas encontrou a casa vazia. A porta estava aberta, a cama desfeita, mas Benedito não estava em lugar nenhum. Chamou a polícia, que fez busca na região, mas nunca encontraram ele. A única coisa estranha que acharam foi no quintal. Tinha um buraco cavado na terra, bem no lugar onde Benedito sempre olhava. Era um buraco fundo, como se alguém tivesse sido enterrado ali. Mas quando cavaram mais, não acharam nada, só terra seca e raiz de mato. A casa de Benedito ficou abandonada. Os filhos dele vieram da cidade, arrumaram os papéis da herança, mas nenhum quis morar lá. Venderam a casa para um pessoal de fora, que não conhecia a história. Os vizinhos evitavam passar por lá, principalmente de noite. Alguns falavam que viam luz na janela, outros que ouviam barulho dentro da casa. O pessoal que comprou a casa durou pouco tempo. Eram uma família nova, com 2 filhos pequenos. Vieram da cidade grande, querendo vida mais tranquila na roça, mas depois de alguns meses foram embora sem explicação. Deixaram até os móveis lá, como se tivesse saído com pressa. A casa ficou abandonada de novo. E foi então que as pessoas começaram a notar coisa estranha. Quem passava pela estrada de noite falava que via vulto no quintal. Não era um vulto só, eram vários, como se fosse uma reunião de gente. Mas quando chegava mais perto para ver, não tinha nada lá. Até que um dia, um rapaz da cidade, que não conhecia a história, resolveu comprar a propriedade. Era um preço bom demais para recusar, e ele precisava de um lugar barato para morar enquanto estudava agronomia.
Fez a mudança numa tarde de domingo, quando o sol ainda estava alto. Achou a casa meio estranha, mas nada que um pouco de reforma não resolvesse. Na primeira noite na casa nova, o rapaz acordou com um barulho no quintal. Era um barulho de passo na terra seca, como se alguém tivesse andando lá fora. Levantou e foi até a janela. Lá fora, na luz fraca da lua, viu uma silhueta parada no meio do quintal. Era um homem velho, com a roupa suja de terra e o cabelo despenteado. Estava de costas, mas quando o rapaz acendeu a luz da cozinha, a silhueta se virou lentamente. O rosto que ele viu na janela era o rosto de Benedito, mas diferente. Os olhos estavam fundo e sem brilho, a pele ressecada como couro velho, e nos lábios tinha um sorriso torto que não parecia natural. O rapaz gritou e correu para o quarto, trancando a porta. Ficou lá até o dia clarear, ouvindo o barulho de passo no quintal. Não era só um par de pé. Parecia que tinha várias pessoas andando lá fora. E de vez em quando ouvia uma voz baixa chamando o nome dele. Quando o sol nasceu, o rapaz saiu da casa e nunca mais voltou. Deixou tudo lá, até as roupas e os móveis. Contou para todo mundo na cidade que a casa era mal assombrada, que tinha coisa ruim lá. Mas ninguém acreditou direito, acharam que era impressão de gente nova na roça. A casa voltou a ficar abandonada. E até hoje, quem passa por lá de noite pode ver várias silhuetas no quintal. Uma é de um homem velho, com roupa suja de terra. Outras são de gente de idade diferente, mas todas com a mesma postura estranha. Elas ficam lá parado, olhando para casa, como se estivesse esperando que alguém chegue. Dizem que quando a lua está nova, dá para ouvir uma conversa baixa entre eles. Mas ninguém consegue entender o que falam. Só sabem que é uma conversa que nunca termina, que continua noite após noite. E tem gente que jura que viu eles acenando para quem passa na estrada, como se estivesse chamando para se juntar ao grupo. Mas até hoje, ninguém teve coragem de chegar perto e ouvir o que eles têm para dizer. E talvez seja melhor assim, porque quem sabe o que acontece com quem aceita o convite daqueles vultos no quintal da casa abandonada. A única coisa que todo mundo sabe é que o sítio onde tudo começou continua lá, com seus espantalhos na roça de Mil Seco. E que toda pessoa que tenta se estabelecer naquelas terras acaba virando mais um guardião, mais uma alma presa naquele lugar amaldiçoado, esperando a chance de passar o encargo adiante. João Pereira tinha quase 70 anos quando resolveu contar aquela história que guardava no peito há mais de 40. Era uma noite de sábado, na varanda da sua casa de madeira, com os grilos cantando lá fora e o vento balançando as folhas do pé de manga. Ele acendeu o cachimbo, deu uma tragada longa e começou a falar, com aquela voz meio rouca de quem já viu muita coisa nesta vida. Eu tinha uns 25 anos na época. Trabalhava numa fazenda lá para as bandas de Goiás, bem no meio do nada mesmo. Era uma propriedade grande, com muito gado e uma mata fechada que ninguém se aventurava a entrar sozinho. O patrão sempre dizia para nós que aquela mata era perigosa, cheia de cobra e onça, mas a verdade é que havia algo mais, algo que ele não falava direito. João fez uma pausa, seus olhos perdidos na escuridão da noite, como se estivesse vendo tudo de novo na sua frente. Foi numa sexta-feira de março, lembro bem porque estava chovendo há 3 dias direto. Eu e mais 2 companheiros, o Zé Antônio e o Manuel, tivemos que ir buscar umas reses que tinham se perdido na chuva. O rastro delas levava direto para dentro daquela mata maldita. A gente não queria ir, mas o patrão disse que se não trouxesse o gado de volta, podia procurar outro serviço. O velho fez outra pausa, mexendo nas brasas do cachimbo. Entramos na mata por volta das 2 da tarde. Logo de cara, a coisa já estava estranha. Os pássaros não cantavam, não se ouvia nem o barulho dos bichos correndo pelos galhos. Era um silêncio pesado, daqueles que deixa a pessoa com os cabelos em pé.
Seguimos o rastro das vacas por umas 2 horas, cada vez mais fundo na mata. O chão estava molhado da chuva dos dias anteriores e nossa bota afundava na lama com cada passo que dávamos. João se ajeitou na cadeira, como se o peso da lembrança estivesse machucando suas costas. Foi o Manoel quem viu primeiro. Ele parou no meio do caminho e apontou para frente, com o dedo tremendo que nem folha no vento. Lá, pendurado numa árvore grande, tinha um boi inteiro, morto, balançando no vento. Mas não era só isso não, o bicho estava todo retorcido, como se alguma coisa muito forte tivesse quebrado todos os ossos dele. E não tinha sangue no chão, nem sinal de luta. Era como se alguém tivesse pego o animal e torcido ele igual uma boneca de pano. O silêncio da noite pareceu ficar mais pesado enquanto João continuava. Nós três ficamos parados, sem saber o que fazer. O Zé Antônio quis voltar na mesma hora, mas eu disse que ainda precisávamos encontrar as outras reses. Foi aí que começamos a ouvir aquele barulho, um tipo de gemido baixo, que vinha de todos os lados ao mesmo tempo. Parecia que a própria mata estava respirando e fazendo aquele som horrível. O som era constante, como se fosse uma respiração muito lenta e pesada. João balançou a cabeça, como se ainda não acreditasse no que tinha vivido. Começamos a andar mais rápido, seguindo o rastro. O sol já estava descendo quando encontramos as outras vacas. Elas estavam todas juntas numa clareira pequena, paradas, sem se mexer. No começo pensamos que estava tudo bem, mas quando chegamos perto, vimos que elas estavam com os olhos arregalados de medo, tremendo igual vara verde. E todas elas olhavam para o mesmo lugar, para uma árvore grande no meio da clareira. Era uma árvore antiga, com o tronco grosso e galhos que se estendiam como braços retorcidos. O velho fez uma pausa mais longa, como se estivesse reunindo coragem para continuar. Olhamos para a árvore e vimos uma coisa que até hoje me dá pesadelo. Tinha algo grudado no tronco, mais ou menos na altura de um homem. Era escuro, parecia uma sombra, mas ao mesmo tempo tinha volume. Se mexia devagar, como se estivesse respirando, e de vez em quando fazia aquele gemido baixo que a gente tinha ouvido antes. A coisa parecia estar fundida com a casca da árvore, como se tivesse crescido ali mesmo. João limpou o suor da testa, mesmo com a noite fria. O Manoel foi o primeiro a correr. Ele saiu gritando pela mata, deixando a gente para trás. Eu e o Zé ficamos parados, sem conseguir tirar os olhos daquela coisa. Foi então que ela começou a se mexer mais, descendo devagar pelo tronco da árvore. Quanto mais descia, mais a gente conseguia ver que não era natural. Tinha a forma meio humana, mas as partes do corpo estavam todas no lugar errado. Os braços eram compridos demais. Chegavam quase no chão. As pernas pareciam quebradas em vários lugares. E a cabeça ficava balançando de um lado para o outro, como se o pescoço tivesse sido torcido várias vezes. O cachimbo de João tinha se apagado, mas ele nem notou. Quando a coisa chegou no chão, o Zé Antônio desmaiou. Caiu que nem saco de batata, bem na minha frente. Eu queria correr, mas as pernas não obedeciam. Era como se meus pés tivessem criado raízes no chão. A coisa começou a se arrastar na nossa direção, fazendo aquele barulho horrível, um tipo de raspar que dava arrepio na espinha. Parecia que ela estava raspando as unhas na casca das árvores enquanto se movia. As vacas continuavam paradas, tremendo, mas sem conseguir sair do lugar, como se tivessem sido enfeitiçadas. João se levantou da cadeira e caminhou até a beirada da varanda, olhando para a mata escura ao longe. Foi aí que eu entendi uma coisa terrível. A criatura não estava tentando nos pegar, ela estava brincando com nós. Se mexia devagar de propósito, saboreando o nosso medo. Cada passo que dava na nossa direção era calculado, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. E o pior de tudo, ela tinha um cheiro doce, enjoativo, como de flor podre misturada com carne estragada.
O cheiro ficava mais forte conforme ela se aproximava e dava vontade de vomitar. O velho voltou para a cadeira, mas não se sentou. Consegui pegar o Zé no colo e comecei a correr, deixando as vacas para trás. Corri pela mata como nunca tinha corrido na vida, tropeçando nas raízes, se arranhando nos galhos, mas sem parar nem para respirar. O Zé acordou no meio do caminho e começou a correr junto comigo. A gente podia ouvir a coisa atrás da gente, quebrando galhos, mas sempre mantendo a mesma distância, como se não quisesse nos alcançar de verdade. Era como se ela tivesse todo o tempo do mundo e estivesse se divertindo com nossa corrida desesperada. João finalmente se sentou, mas manteve as costas retas. Saímos da mata quando já estava quase escuro. O Manuel estava esperando na porteira, chorando igual criança. Os três voltamos para a fazenda sem falar nada, só tremendo e olhando para trás de vez em quando. Nenhum de nós conseguia parar de olhar por cima do ombro, esperando ver aquela coisa nos seguindo. No outro dia, o patrão quis saber das vacas, mas nenhum de nós conseguiu explicar direito o que tinha acontecido. Como é que a gente ia contar uma história daquelas sem parecer maluco? O velho acendeu o cachimbo novamente, suas mãos tremendo um pouco. 3 dias depois, encontraram as vacas. Elas estavam todas mortas na mesma clareira, dispostas em círculo ao redor daquela árvore grande. Mas o estranho é que não tinham marca de violência. Elas tinham morrido de medo, com os olhos arregalados e a boca aberta, como se tivessem visto algo que não dava para suportar. O veterinário que veio examinar os animais disse que nunca tinha visto nada igual. Disse que parecia que o coração delas tinha parado de tanto susto. João deu uma tragada longa no cachimbo. Nenhum de nós três voltou naquela mata. O Manuel foi embora da fazenda na mesma semana. Disse que ia procurar serviço em outro estado. Nem se despediu direito. Pegou suas coisas e sumiu na calada da noite. O Zé Antônio ficou mais uns meses, mas nunca mais foi o mesmo. Vivia olhando para os lados, com medo de sombra. Qualquer barulho mais forte fazia ele pular igual gato escaldado. Eu fiquei mais tempo, mas sempre evitei passar perto daquela mata maldita. O silêncio tomou conta da varanda por alguns minutos. Mas a história não acaba aí. Uns anos depois, soube que outros peões tinham visto a mesma coisa. Sempre na mesma mata, sempre do mesmo jeito. A criatura ficava brincando com as pessoas, testando até onde conseguia levar o medo delas. Alguns diziam que ela era o espírito de alguém que tinha morrido de forma violenta naquele lugar. Outros falavam que era algo mais antigo, que já estava lá antes mesmo dos primeiros colonos chegarem. Tinha até quem dissesse que era uma maldição jogada por algum índio bravo quando tiraram eles da terra. João balançou a cabeça devagar. O que eu sei é que aquela coisa não era deste mundo. Tinha uma inteligência malévola. Sabia exatamente como torturar a mente das pessoas. E o pior de tudo, eu tenho certeza de que ela ainda está lá, esperando na mata, procurando por novas vítimas para brincar. Às vezes, quando o vento bate forte e as árvores fazem barulho, eu imagino se não é ela se mexendo lá dentro, impaciente, querendo sair para assustar mais gente. João puxou mais uma vez do cachimbo e olhou para o céu estrelado. Depois daquele dia, comecei a prestar atenção nas histórias que os outros contavam. Descobri que não era só naquela mata, não. Tinha relatos parecidos em outras regiões, sempre em lugares isolados, sempre com criaturas que gostavam de torturar psicologicamente as pessoas antes de fazer qualquer coisa. Como se o medo fosse um tipo de alimento para elas. Conversando com vaqueiros de outras fazendas, descobri que cada um tinha sua história para contar. O velho se mexeu na cadeira, procurando uma posição mais confortável. Uma vez, uns 5 anos depois do acontecido, encontrei um velho índio numa feira em Goiânia. Ele me ouviu contar a história e disse que conhecia criaturas parecidas. Falou que eram seres que existiam desde antes do homem branco chegar,
que se alimentavam do terror humano e que podiam assumir formas diferentes dependendo de quem estavam assombrando. Disse que os antigos conheciam esses seres e sabiam como se proteger deles, mas que esse conhecimento foi se perdendo com o tempo. João fez uma pausa, observando as sombras que dançavam no terreiro. O índio me disse uma coisa que nunca esqueci, que essas criaturas escolhiam suas vítimas com cuidado. Elas procuravam pessoas que tivessem algum tipo de culpa ou remorso escondido, porque o medo misturado com a culpa era mais saboroso para elas. Na época, eu não entendi direito, mas hoje, depois de tanto tempo, acho que sei por que aquela coisa me escolheu. Tinha uma razão para ela ter vindo atrás de mim especificamente. O cachimbo estava quase se apagando novamente, e João o reacendeu com um graveto da fogueira próxima. Uns meses antes daquele dia na mata, eu tinha feito uma coisa que me deixava com a consciência pesada. Tinha roubado dinheiro do patrão. Não muito, mas o suficiente para me sentir mal todo dia. Ninguém nunca descobriu, mas eu carregava aquela culpa comigo como uma pedra no peito. Talvez tenha sido isso que atraiu a criatura, essa mistura de medo e culpa que ela sentia à distância. Ela deve ter farejado minha fraqueza moral como um cão fareja carne podre. João olhou para as próprias mãos, como se ainda pudesse ver o peso daquela culpa antiga. Depois daquele susto todo, devolvi o dinheiro para o patrão. Inventei uma desculpa qualquer, disse que tinha achado no chão do escritório. Ele acreditou, mas eu precisava fazer aquilo para conseguir dormir em paz. Porque toda vez que fechava os olhos, via aquela coisa descendo da árvore, com aqueles movimentos impossíveis e aquele cheiro enjoativo. Era como se ela tivesse marcado minha alma com ferro em brasa. O vento aumentou um pouco, fazendo as folhas do quintal sussurrarem. O que mais me impressionava era a inteligência daquela criatura. Ela não era um animal selvagem agindo por instinto. Tinha um plano. Sabia exatamente como nos assustar da forma mais eficiente possível. O jeito como brincou conosco, mantendo sempre a mesma distância. Como se soubesse que se chegasse muito perto, a gente poderia morrer de susto antes dela terminar a diversão. Era uma tortura calculada, friamente planejada. João se levantou novamente e caminhou até o poço no quintal, olhando para a água escura no fundo. Às vezes, eu fico pensando se aquela coisa ainda se lembra de mim. Se quando eu passo perto de alguma mata fechada, ela sente minha presença e se lembra daquele dia. É uma sensação estranha, saber que existe algo por aí que já brincou com sua mente e que pode estar esperando uma nova oportunidade. Como se eu tivesse um cheiro especial que só ela consegue sentir. O velho voltou para a varanda, mas dessa vez ficou encostado na parede. Por isso que eu sempre digo para os meus netos tomarem cuidado quando vão em lugares isolados. Não é só por causa dos animais selvagens ou dos bandidos. Tem coisas neste mundo que a gente não entende, coisas que existem há muito mais tempo que nós e que veem os seres humanos como brinquedos para se divertir. Essas criaturas estão sempre lá, escondidas nas sombras, esperando o momento certo para aparecer. João deu a última tragada no cachimbo antes de continuar. E tem uma coisa que nunca contei para ninguém até hoje. Na semana seguinte àquele acontecimento, eu voltei sozinho perto da mata. Não entrei, mas fiquei observando de longe. E eu juro que vi vultos se mexendo entre as árvores, como se a coisa tivesse chamado outras criaturas parecidas. Como se meu medo tivesse sido um sinal para outras coisas sinistras virem se juntar à festa. Fiquei observando por quase 1 hora, até que o sol começou a se pôr, e eu resolvi ir embora. O velho apagou o cachimbo e colocou ele no bolso da camisa. Desde então, toda vez que passo por uma mata fechada, sinto um calafrio na espinha. Não sei se é paranoia ou se é algum tipo de sexto sentido que se desenvolveu depois daquele dia. Mas sempre tenho a sensação de que tem olhos me observando das sombras.
esperando eu dar bobeira para fazer alguma coisa. É como se eu carregasse uma marca invisível que só essas criaturas conseguem ver. João olhou para a lua cheia que começava a aparecer entre as nuvens. O que mais me marca é a lembrança daquele cheiro. De vez em quando estou andando por aí e sinto um cheiro doce, meio estranho no ar, o coração dispara e eu fico todo arrepiado. Pode ser perfume de alguma flor, pode ser qualquer coisa, mas meu corpo reage como se fosse aquela criatura de novo. É como se meu instinto de sobrevivência tivesse ficado para sempre em alerta máximo. A noite tinha esfriado bastante e João puxou a camisa para se aquecer um pouco. E se um dia vocês se encontrarem numa situação parecida, se virem algo que não deveria existir, não tentem entender ou explicar. Só corram o mais rápido que conseguirem e não olhem para trás. Porque algumas coisas é melhor deixar no mistério, longe da nossa vida e da nossa mente. Tem coisas neste mundo que não foram feitas para a gente conhecer. E quanto mais longe a gente ficar delas, melhor. João entrou para dentro de casa, deixando para trás apenas o eco da sua história e o cheiro do tabaco no ar. Mas antes de fechar a porta, ele olhou mais uma vez para a mata ao longe, como se quisesse ter certeza de que nada estava se mexendo lá dentro. E por um breve momento, jurou ter visto uma sombra se movendo entre as árvores. Mas logo balançou a cabeça, pensando que deveria ser apenas o vento balançando os galhos. Ou pelo menos era isso que ele queria acreditar.